Agora a gente vai construir o eneágono de raio igual a 3 centímetros, que é a quinta figura solicitada. Bom, eu vou construir novamente, né, uma base, e essa base vai ser de 6 centímetros. Por quê? Porque se o raio é 3, então o diâmetro é 6 centímetros, né? Porque 3 mais 3, 6. Bom, gente, então aqui o que foi que eu construí? O diâmetro valendo 6, porque o raio é 3, e já fiz logo a minha circunferência. O próximo passo é a gente fazer uma altura. Você pode fazer por perpendicular ou por mediatriz. Eu vou fazer mediatriz aqui para ver se sai certinho esse eneágono, tá? Então é só fazer, depois você pode até apagar esses 2x, só pra gente ter a reta certinha passando aí. Vamos agora à construção do eneágono. Primeiro passo, de cima, com a abertura até o centro, a gente vai marcar o nosso primeiro passo. De cima, com a abertura até o centro, marca o primeiro ponto. De baixo até esse ponto que a gente marcou, a gente consegue o segundo ponto. Do segundo ponto até a parte superior da circunferência, a gente vai descer e marcar um terceiro ponto. Então, mede direitinho para ver se ele vai sair certinho mesmo. Encontrado o terceiro ponto, esse é o nosso lado 9, que é o lado do eneágono. Do ponto A até o ponto 3 é o valor do lado. Então, com a abertura de A até o ponto 3, a gente consegue o primeiro, na verdade o segundo, né? Ponto do eneágono, e agora é só seguir todos os pontos. E tá aí feito o eneágono. Lembrem sempre de diferenciar a linha de resposta para a linha de construção. A próxima figura é um octógono de lado igual a 4 centímetros. Bom, já fiz aqui a base, já coloquei os pontos dela, 4 centímetros. Próximo passo é construir a mediatriz desse lado AB. Próximo passo é construir o ângulo de 45. Eu já dei essa dica aqui em algum dos vídeos. Para não precisar usar o 45 com o compasso, a gente faz com o próprio esquadro, tá? Apoia o esquadro maior na sua base, ela tem que estar bem certinha mesmo. E aí você vai descer, ó, não pode
correr o esquadro, tá? Tem que estar bem paralelo com a base. Aí, você vai descer um pouco esse esquadro maior, tá vendo? Desci. Aí, com o esquadro menor, que é o que tem um ângulo de 45, a gente vai sair desse ponto, ele correu, aí você volta de novo. Então, tem que ter paciência, porque é assim mesmo, tem que deixar ele preso mesmo. Então, desço, prendo, com outro esquadro, que é o de 45, saindo do ponto B, a gente consegue aqui o ângulo de 45 graus, certo? Isso aqui já é quase o lado do octógono. Basta a gente medir, né? Com a própria abertura do compasso, ou se você quiser medir no escalímetro, mas com a própria abertura do compasso, você vai marcar aqui o lado com o ponto C aqui, tá? E aí, a gente vai tirar a mediatriz desses dois lados. Desse lado, na verdade, desses dois pontos, né? Em cima e embaixo. Em cima e embaixo, às vezes não encontra, então é só você voltar de novo. Pronto. Passa a reta. E esse ponto aí é o nosso centro da circunferência. Agora é só fazer a circunferência, ver a abertura e fazer nos lados e fecha a figura. A sétima figura é um heptágono de raio igual a 3 centímetros. Então, aqui a gente já tem a base. Se o raio é 3 centímetros, o diâmetro é 6 centímetros. Próximo passo é a gente construir logo a mediatriz. Então, com o compasso, a gente consegue construir a mediatriz. Em seguida, a gente já pode fazer logo a circunferência, com a ponta seca no centro, e a abertura, né, o tamanho do raio, a gente faz a circunferência. O próximo passo é fazer uma meia circunferência. Com a mesma abertura do raio, saindo do ponto de baixo da circunferência, a gente consegue uma meia circunferência. E a partir desses dois pontos que a gente acabou de achar, a gente constrói uma reta para a gente ter a medida já do lado do heptágono. Pronto. O valor desse ponto, que é o nosso ponto A, até o valor desse outro ponto, que é o nosso M, né, já que tá na mediatriz, a abertura deles, né, da distância entre os dois pontos, descendo aqui com o compasso, vai ser já a medida do lado do heptágono.
E a nossa oitava e última figura é o triângulo obtuso, no qual a gente vai seguir base, altura e lado. Essa base, na verdade, ela não é a B, né? Ela vai ser o maior lado do triângulo. Ele vai ser oposto ao ângulo obtuso. A gente tem a altura, que é de 90 graus, vai ser 2,5, e o lado, que vai ser a nossa base, de 3 centímetros. Então, já marquei aqui a base igual a 3 centímetros, tá? Próximo passo é a gente construir o ângulo de 90 graus, que a gente consegue construir a partir da mediatriz. Então, o que eu fiz até aqui? Medi o lado do triângulo 3 centímetros, fiz a mediatriz para determinar o ângulo de 90, depois medi 2,5 para determinar, né, tirando a paralela da base, para determinar aqui a minha altura. Próximo passo é fazer esse lado maior, saindo do ponto B de 5,5 centímetros, né? Então, como já falei aqui em outros vídeos, em outras partes, é só medir o compasso e o escalímetro.